Olá, sejam bem-vindos ao canal da Casa do Biólogo. Meu nome é Maristela Zamoneri e trago agora para vocês uma breve apresentação dos estudos que resultaram no livro Xerimbabo, Fauna, História e Patrimônio Cultural. A ideia deste estudo surgiu em 2016, quando eu cursava duas pós-graduações ao mesmo tempo, uma em História e Antropologia e outra em Direito Ambiental. Formada em Biologia, já especializada em Educação Ambiental e mestre em Zoologia, quis desenvolver as pesquisas para as duas monografias na área de fauna, interligando os conteúdos das duas pós-graduações. Mas não tinha clareza de como conduzir essa caminhada. E foi durante um café da manhã com meu marido, Denis Linneu Schwartz Filho, que ouvi dele sobre a publicação do primeiro relatório nacional sobre tráfico de fauna silvestre da Renktas. A Renktas é uma ONG dedicada a combater o tráfico de animais silvestres. Esse documento trazia à pauta a questão do xerimbabo, animal da fauna silvestre mantido como de estimação pelas populações tradicionais em suas aldeias indígenas. Naquele momento percebemos que o estudo da temática do xerimbabo tinha potencial para unir conteúdos técnicos de zoologia, história, antropologia e direito ambiental. No âmbito da história e antropologia, a pesquisa abrangeu os significados do termo xerimbabo desde sua origem tupi-guarani até a atualidade. Fez parte desta pesquisa análise de textos reveladores das relações afetivas entre indivíduos das populações tradicionais do Brasil com diferentes espécies animais e os conhecimentos envolvidos na prática dessas relações. Conhecimentos esses passados de geração em geração. Alguns extratos preciosos foram encontrados. Notemos este de José Vieira Couto de Magalhães na obra O Selvagem, do ano de 1876. Quem visita uma aldeia selvagem visita quase que um museu vivo de zoologia da região em que está a aldeia. Araras, papagaios de todos os tamanhos e cores, macacos de diversas espécies, porcos, coatis, mutuns, veados, avestruzes, siriemas e até sucurijus, jiboias e jacarés já tenho visto nessas aldeias onde são alimentados pelos selvagens com acurada paciência. O xerimbabo do índio, o animal que ele cria, é quase uma pessoa de sua família. Os textos históricos mostraram conhecimentos e hábitos humanos envolvendo as relações com a fauna, passados de geração a geração, desde as populações tradicionais até a atualidade. São formas de expressão humana, são modos de criar, fazer e viver das populações tradicionais que se integraram à cultura brasileira. Este estudo avançou para os conteúdos da iconografia histórica e foi possível reunir registros que ilustram essa relação afetiva, revelando a profundidade cultural da prática de manutenção de animais da fauna nativa como membro familiar. Uma relação que demonstra nitidamente expressões e modos de criar, fazer e viver das populações tradicionais. Na pós-graduação em Direito Ambiental, abriu-se o cenário conceitual do patrimônio cultural e material do Brasil. Sua importância, bem como a relevância de práticas sustentáveis e do bem-estar animal. A Carta Magna apresenta o artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver. O estudo completo demonstrou que a relação afetiva entre o xerimbabo como componente da biodiversidade nacional e o humano é forma de expressão cultural. É modo de criar, é modo de fazer, é modo de viver. Demonstrou-se ainda que é imprescindível o embasamento além da zoologia, abrangendo a interconexão técnica entre as áreas da história, da antropologia
e do direito ambiental. O conhecimento de apenas uma dessas áreas isoladamente é insuficiente para subsidiar seriamente esse estudo. A prática do xerimbabo tem, portanto, atributos de patrimônio cultural imaterial, uma vez que depende de saberes específicos sobre modos de criar, fazer e viver, e como bem de natureza imaterial, porta referência à identidade, à ação, à memória de grupos tradicionais indígenas formadores da sociedade brasileira. Para a preservação da cultura imaterial do xerimbabo, conclui-se que é pertinente a proposição de seu registro no Livro de Registros de Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, uma vez que sua sobrevivência depende da preservação de conhecimentos e de modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades multiculturais brasileiras. As duas monografias, uma em História e Antropologia e outra em Direito Ambiental, se complementaram, revelando a relação entre a fauna, a história cultural dos nossos povos tradicionais e o arcabouço legal brasileiro definidor do nosso patrimônio cultural e material. Na produção do livro, foi acrescido um novo capítulo sobre a relação das populações tradicionais do Brasil e a fauna, sob os olhares do bem-estar animal e da sustentabilidade. O livro foi prefaciado por Denis Linneu Schwartz Filho, que afirma: poucos relatos registram a criação de animais pertencentes à nossa fauna para fins alimentares, o que explicaria o país mais biodiverso do mundo, o Brasil, possuir apenas uma espécie nativa de animal considerada como doméstica, Cairina muscata. Paradoxalmente, desde sua chegada, os europeus registraram vastamente a marcante presença de animais cativados nas aldeias indígenas brasileiras. Assim, estabelecia-se a relação de afetividade entre indígenas e papagaios, araras, maritacas, jacus, mutuns, macacos, tatus, caititus, antas, coatis, jaguatiricas, cachorros do mato e mesmo invertebrados como as nossas abelhas sem ferrão. A cultura indígena de manter animais nativos como xerimbabos foi amplamente assimilada por grupos humanos de diversas partes do planeta. Entretanto, no Brasil, essa cultura não recebe a valorização merecida. Enquanto isso, a maioria dos países desenvolvidos cria e até domestica muitas das nossas espécies, e em grande escala. Nesse processo, perdem-se nossas raízes culturais, o conhecimento precioso guardado por populações indígenas e a oportunidade de entender e conservar nossas espécies. Há muito se faz necessário resgatar e documentar nossas raízes culturais no tocante à relação entre os povos pré-colombianos e a extraordinária e inigualável fauna nativa. Com esse intuito, a autora se debruçou sobre os relatos dos grandes naturalistas, mostrando que a relação afetiva entre humanos e animais de estimação da fauna nativa é muito antiga. Além de resgatar valores culturais, a presente obra é ainda muito oportuna. Afinal, a cada dia se amplia o reconhecimento da importância tanto da preservação da fauna nativa, quanto do papel dos animais de estimação para a qualidade de vida humana. Leis não moldam costumes, os costumes definem as leis. Assim, o livro abre a discussão sobre um importante desafio: como harmonizar os aspectos culturais, os costumes, o uso sustentável e a conservação da biodiversidade? O livro está disponível para ser baixado pela internet no portal da Confauna Livros.